Nós somos a TVS Canal 4 São Paulo, ZYB 855, uma das 48 emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão. Terça, 20 de junho de 1989. Começando mais um Jô Soares lá pelas 11, 11h30, 11h45, meia-noite, mas sempre firme, não é? O Brasil é engraçado em matéria de política. Teve aquele que foi sem nunca ter sido, teve aquele que nem sequer foi. Tem também o que nunca saiu e o que está sempre de volta. Aquele que foi sem nunca ter sido, renunciou outra vez dias atrás. Agora, a sua candidatura. Você já sabe quem é. Pois é. Renunciou porque as vistas estão tão coloridas que não tem mais espaço para um veterano em preto e branco. Estão entendendo? Não estou enxergando coisa nenhuma. Ah, é para cá? É aqui. Pronto. Aquele que nem sequer foi, o Tancredo, deixou saudades. Talvez por nunca ter sido. Além das saudades, ele deixou também seu antigo adversário, Paulo Salim Maluf, aquele que está sempre de volta. De volta também aqui no nosso programa, não é, Maluf? De sapato novo e tudo. Essa campanha já está no lucro. Campanha já está no lucro. Com um belo Vulca no pé, já está no lucro. Não tem mais que pensar em cromo alemão. Já está tranquilo. Depois de conversar com aquele que volta, conversamos com aquele que nunca saiu. É o senador paraibano Humberto Lucena, o campeão de empregos do Planalto Central. Você entregaria o seu corpo a um político? Calma, calma, não se assusta que não é coisa de bicha, não. É um artista. Entregar o corpo a um artista. Daqui a pouco, o bailarino e terapeuta corporal Ivaldo Bertazzo vai explicar por que o brasileiro precisa dançar mais. Dançar mais. O Brasil vai dançar mais. Estão de sacanagem com a gente. Isso não é possível. Eu vou lá dentro e já volto. Quarteto 11h30 aqui com a gente sempre. Agora... Já fechei aqui, mas... Isso não é possível, Bira. Eu estou aqui fazendo a maior campanha para vocês. Quero recomendar que vocês param na hora e tudo. Não param. Quero recomendar o quarteto para tocar em comícios. Aproveitar aqui a presença do ex-deputado, ex-governador Paulo Maluf, para avisar que eles tocam, viu, Paulo? Eles tocam em comício, eles têm um material extra leve, próprio para palanque, quer dizer, aquilo não cai. E quando você quiser falar que você fizer assim, eles param, na hora, só. Estão tocando, você fala, com licença, eles, pá, na hora param e você manda brasa. Não, realmente, eles tocam em comício, bar mitzvah, qualquer tipo de reunião. É só ligar aqui para a produção para eles defenderem o cachezinho deles. Vamos em frente. Ele já disputou a presidência da República e perdeu. Já disputou a prefeitura de São Paulo e perdeu. Disputa, perde, mas não se dá por vencido. É como aquela música.
volta outra vez. Paulo Maluf. Você trouxe a plateia hoje, não? A plateia? Olha, a plateia é sua. Os convidados vieram com você, não? Porque a plateia é sua. Negócio impressionante. Mas você falou que a gente disputou, não é? Mas você tem uma perseverança. Essa característica é de libanês, Paulo? Não, uma vez me perguntaram o seguinte: se você for indicado pela convenção, você disputa? Eu disse, digo. Quer dizer que você está aí para dizer o que for preciso e mandar brasa sendo candidato. Mas você sabe por que a perseverança? Agora sem brincadeira. Eu não perdi a esperança, viu, João? Não perdi a esperança. O Brasil é um país de uma potencialidade ilimitada. Povo bom, gente boa, plateia boa, músicos bons, artistas ótimos. O que falta é governo, João. É só botar governo que esse país vai para frente. Agora, Paulo, nas convenções você é sempre imbatível. Chega na convenção, pá, ganha a convenção. Por que não acontece a mesma coisa na eleição? É problema da campanha? Não, realmente foi um erro de perspectiva. Quer dizer, você veja que lá no Ceará ganhou a Luísa, não é isso? A Luísa Fontinelli. Ganhou. Depois, quando ela apoiou, em 88, o seu candidato, teve 3%. Aqui também ganhou outra Luísa. Eu não sei não se, quando terminar o mandato dela, se o candidato dela vai ter 3%, né? Agora, Luísa por Luísa, viu? Honestamente, eu fico com a Brunet. Isso eu acho que ficamos todos, né, governador? Desde que ela não seja nem prefeita, nem governadora, nem presidenta, porque cada um na sua, né? Cada um na sua especialidade. Agora, você está atacando também agora como garoto propaganda, né? Está se especializando em propaganda. Como é a propaganda do Maluf para presidente? Olha, está cheio de candidato. Tem candidato para todo gosto. É, candidato para todo gosto. Agora, a maioria não tem compromisso com a memória. Veja, eu tenho profundo respeito pelo doutor Ulisses, não é isso? Falando mal do governo. Ele se esqueceu que foi 19 vezes presidente da República interino. Nomeou metade do ministério e, com todo o meu respeito ao seu vice, que é uma pessoa muito elegante, o doutor Valdir Pires, doutor Valdir Pires disse, se entrar ministro do Sarney no palanque, eu desço. Então mandaram ele descer, porque ele se esqueceu que foi ministro da Previdência do Sarney. São essas incoerências, não é isso? Bom, chega o Brizola e mete o pau no Sarney. Será que o Brizola esqueceu que mandou o PDT votar no Sarney para elegê-lo presidente da República? Será que todo mundo esqueceu que ele foi 2 anos governador do estado do Rio, com o Sarney presidente? E quando o Sarney chegava lá no aeroporto do Galeão, estava lá seu Brizola em primeiro lugar para receber, bater continência, botar no seu automóvel, dar uma voltinha para o Rio de Janeiro, chorar as verbas, não é? Para a cidade maravilhosa, que é uma cidade estupenda, não é tão maravilhosa depois do governo do PDT, não é isso? Será que o PT esqueceu que também um pedaço da sua bancada elegeu o Sarney? Será que o PFL esqueceu que foi fundado para eleger o Sarney? Será que o PTB esqueceu que elegeu o Sarney? E, com todo o meu respeito, eu sou muito grato ao Fernando Collor, porque ele era companheiro da Arena, companheiro do PDS, nosso companheiro de partido, e ele votou no Maluf no colégio eleitoral. Então, sou muito grato a ele. Mas ele depois, ele foi para o MDB, foi eleito governador de Alagoas, com a ajuda do Sarney, pelo estelionato do Plano Cruzado, você lembra, né? Importaram tudo para eleger os governadores. Importaram cerveja de todas as marcas, carne contaminada por Chernobyl, leite podre, arroz da Argentina,
feijão do Chile, até tampinha de cerveja importaram, queijo da Holanda, não é isso? Depois do Cruzado 1, ferro no povo, veio o Cruzado 2. Depois do Cruzado 2, ferro no povo, veio o Plano Bresser. Depois do Plano Bresser, o Plano Verão. E o que está acontecendo? Hoje, você veja o seguinte, como o governo se deu mal, todos esses que eu citei eram aliados do governo. Mas aí, dentro dessa incoerência, você faz parte brilhantemente, em primeiro lugar, como governador de São Paulo, no tempo do PDS. Não, perdão. Dedicando a tua vitória, você teve uma vitória estrondosa na convenção do Arena. No dia seguinte, dedicou essa vitória ao Geisel, que era o maior adversário seu na época, dentro da convenção. Você não acha que essa incoerência faz parte de todo o jogo político? Você não acha que sem essa incoerência, você não seria nem candidato à presidência da República? Do dia 15 de março de 85, da posse do senhor Sarney... Que era presidente do PDS. Exatamente. Então você vê a hipocrisia. Ele foi recebido pelo PMDB para eleger o PMDB presidente da República. Mas não é hipocrisia também você dedicar a sua primeira grande vitória em convenção da Arena mas eu vou chegar ao lá. presidente Eu Geisel? vou chegar lá. No dia 15 de março de 85, o que o PMDB não contava e ninguém contava e ninguém desejava, a doença de Tancredo. Então, hoje, é muito importante, quando você tiver um candidato aqui a presidente, perguntar o seguinte, quem vai ser teu vice? Porque vice assume. Então, é bom escolher um vice que seja presidenciável, porque se Tancredo tivesse hoje entre nós, e se ele soubesse o que iria acontecer, uma coisa é certa, ele não escolheria Sarney. Porque foi dose. E quem vai ser o teu vice, já que eu tenho que perguntar isso? Então, meu vice vai ser alguém que possa ser de padrão presidenciável. Se alguma coisa acontecer... Você não tem um vice ainda em mente? Tem 5 em estudos. Quem são? Eu não vou dar nome nenhum porque... Você me manda perguntar quem vai ser teu vice. Eu pergunto, estão em estudos? Não vou perguntar mais essa pergunta para ninguém aqui. Eu não vou dar os 5 porque 4 poderiam ficar constrangidos não com a escolha. Agora, uma pergunta que ficou aqui no ar, que inclusive a plateia bateu palma. Eu quero dizer para você, viu, que quando eu ganhei a convenção contra o presidente Ernesto Geisel e contra o presidente João Figueiredo, eram 2 generais de 4 estrelas, presidentes da República, um no exercício e outro já eleito, com o AI-5 na mão, tá certo? Então eles estavam querendo, para caçar o Paulo Maluf, para chamar a datilógrafa e mandar fazer o ato de cassação pelo AI-5, uma palavrinha do Paulo Maluf. Então, tudo bem, mas você não acha, mas só para completar, você não acha que às vezes é melhor ser caçado pelo AI-5, como grandes figuras da história do Brasil foram caçadas pelo AI-5, do que compactuar com o regime vigente? Perdão, eu acho que a pessoa pode e deve ser caçado, mas por burrice não. Por burrice eu acho que não. E eu, naquela ocasião, que eu tinha enfrentado todo o Palácio do Planalto, todo o sistema militar vigente, onde todo o PMDB que está aí, todo o PT que está de valente, eram todos candidatos a Tiradentes. Mas nenhum quis ser candidato a Tiradentes com o próprio pescoço. Eles queriam ser candidatos a Tiradentes com o meu pescoço. E eu me propus a botar o meu pescoço lá. E eles não fizeram nada contra o Maluf, porque o Maluf era um cara limpo. Valeu a pena. Abrimos a democracia, escrevemos a primeira página democrática e revolução. Foi isso? Como assim? Foi no dia 4 de junho de 78. Não, eu sei, mas em relação a essa primeira página democrática... A revolução, porque todos os governadores do Brasil, todos foram eleitos pelo Planalto, com exceção daqui de São Paulo, que eu fui contra o Planalto. Mas depois, é isso que eu não entendo, porque naquele momento que você tinha assim, quase que uma unanimidade nacional, assim, um político jovem que enfrenta dentro do Arena, enfrenta o Planalto, ganha, aí dedica ao Geisel. Aí é que eu acho, você não acha que de repente a tua vocação política foi maior do que a tua vocação de estadista? Não teria sido melhor ser caçado naquele momento? Não, naquela ocasião, como eu lutei para abrir a democracia neste país, nós abrimos a democracia deste país e eu governei independente. Veja, por exemplo, o primeiro e o único governador que ousou nomear um secretário da Segurança
que não foi um secretário da Segurança Militar, não foi nem coronel, nem general, foi o Maluf. Botou um desembargador. Quer dizer, nós, através daquele episódio, nós ajudamos a abrir a democracia que todos queriam, mas ninguém tinha coragem de enfrentar. Ninguém tinha coragem de enfrentar. Agora, e o Collor que votou em você? É verdade que você já está usando ou já pode usar como slogan de campanha, faça como Fernando Collor, vote em Maluf? Hein? Podia ter, né? Tá aí o Carlinhos Brickman, agora o assessor de imprensa mais bem pago do Brasil, aqui sentado na nossa plateia, podia aproveitar essa frase, né? Nem é o mais bem pago. Vou dizer o seguinte, o Carlinhos Brickman, que sempre esteve do lado de lá, agora, da primeira vez, sapecaram um fato inverídico em cima dele. E ele viu como, vindo do lado de cá, como a gente sofre, às vezes, algumas injustiças. Mas é um grande assessor de imprensa e pode acreditar, está me dando uma mão muito grande. Eu já vi que você entrou aqui com um jogo de cintura diferente, já contou 2 piadas, falou da Luísa Brunet, falou da disputa... Já estou até gostando de gordo, hein? Já estou até gostando de gordo, hein? Já está gostando de gordo? Já está melhorando. E o negócio do sapato, foi difícil fazer aquele comercial, Paulo? Você perguntou qualquer coisa que eu não respondesse a dizer, do Carlinhos... Não, eu estava falando do Fernando Collor. Ah, do Collor. Você acha que pode usar em campanha esse slogan, não, faça como Collor, vote em Maluf? Não, eu tenho certeza que se ele não fosse candidato, ele, por uma questão de coerência, ele me daria novamente o voto. Certamente. Mas ele é candidato de maneira que o episódio está ultrapassado, ele tem que fazer a campanha dele. Quer dizer que hoje ele votará nele mesmo? Lógico. Ou será que na última hora ele diz, não, por uma questão de fidelidade, Paulo Maluf, de novo? Mas então vamos passar agora para outra área. Não, isso é para o sapato. Do sapato. Tá aqui. Você veio com sapato? Que sacrifício que a pessoa faz em campanha, realmente. Você quer ver? Quero, vamos ver, experimentar, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver aqui. 752. Eu vou até... Experimenta o meu. Quanto é que você calça? Vê o meu. Cabe? É menor. Cabe? Acho que não cabe. Eu calço 39, você... Eu calço 42. Calça 42, não vai entrar. Mas você é grande, mas tem o pé pequeno, hein? Entrou! Você vê que político calça qualquer sapato. Não tem número. Pronto, agora quero ver tirar. Ai. Você usa desodorante aí no sapato ou não? Mas olha aqui, você vê o sacrifício que a pessoa tem que fazer em campanha eleitoral. Tá calçando o Vulcabras aí firme. E aqueles sapatos todos de couro alemão estão onde? Tudo guardado no armário? Não. Para a campanha eleitoral, a gente tem 2 matérias-primas, as cordas vocais e as pernas. E você andar 8 horas por dia, e eu ando às vezes 10, 12, você fica com o pé inchado. E eu não quero fazer aqui nenhum comercial, que o meu cachê já ganhei e já mandei para Santa Casa. Mas olha, é um sapato confortável e um sapato que dura muito. Realmente. 8 horas de Vulcabras realmente equivale a... Olha, aguentou a última campanha, 3 meses andando 8 horas por dia, tá novo, ó. Esse aí já fez campanha? Esse já fez, isso não é virgem, não. Engraçado que não gasta nada, né? Não, porque o couro é de uma borracha muito dura, vulcanizada. O sapato... Especialista em sapato, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Agora, ô Paulo, você falou o seguinte, que no dia seguinte, se você for eleito presidente, no dia seguinte da posse, você põe 3 corruptos na cadeia. Não. Eu acho que você tem que botar uns 2 zeros aí, 300. Então fala 2 que você poria de cara, assim. Se eu disser só 2, eu vou fazer uma bruta injustiça e excluir os 4.000. Não, mas fala alguns nomes, porque esse negócio, não, vou botar os corruptos na cadeia. Quem é que você considera corrupto no Brasil? Um nome. Bom, eu quero que você me diga o seguinte, você me dá os nomes daqueles que no governo federal você não considera. Não, mas eu não estou candidato a nada.
Eu não sou candidato a coisa nenhuma. Você pensou um segundinho e viu que ia entrar em dificuldade. Não, é que eu não sou candidato a nada. Eu podia te dar vários exemplos, mas seria até deselegante. Eu tenho que te dar essa primazia. Você aqui como meu entrevistado tem a chance. Olha, Jô, basta só ler os jornais. O Brasil tem hoje, infelizmente, algumas crises. A crise econômica e a crise política é uma consequência. Quer dizer, aumenta o pão, aumenta o leite, aumenta o preço do álcool, aumenta o preço da gasolina. O que você esqueceu de perguntar para o entrevistado que teve aqui, o vice-prefeito, por que eles prometeram baixar o preço da tarifa de ônibus e aumentaram 3 vezes, não é isso? Quer dizer, prometeram na campanha a tarifa 54. Foi para 120, 170 e agora 270. Então, mas não há correção monetária nisso? Não há inflação? Não entra em... Sim, mas eu acho o seguinte, Jô, se você faz uma promessa na campanha eleitoral, você não pode ludibriar, tomar o voto, sentar na cadeira e depois agir de maneira diferente. Então é preferível não fazer a promessa. Então, você veja o seguinte, aumenta o pão, aumenta o álcool, aumenta a tarifa de energia elétrica, do telefone. O sapato? O sapato aumentou. Eu paguei 25, já custa 29. É verdade. Bom, aumenta tudo. Bom, então a crise econômica é uma consequência. Qual é a causa? A causa de tudo isso é a impunidade que existe neste país e a crise de autoridade. Eu nem discuto se o polo petroquímico tinha que ser no Rio de Janeiro, não discuto se o polo petroquímico tinha que ter uma indústria aqui em São Paulo, mas tem um decreto do presidente. Se tem um decreto do presidente, é a última palavra. Não há por que você desobedecer um decreto do presidente e não acontece nada. Então, a crise de autoridade é muito grande. Quem manda nesse país? Ninguém sabe. O país vai assim como Isaac Newton pela lei da inércia, vai indo, não é isso? A crise de impunidade em todos os setores dos governos, você vê todos os dias um escândalo. E o último, inclusive, que foi denunciado pelo Gênio de Freitas, pelo jornalista da Folha de São Paulo, houve até uma ameaça do secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro de processar ele, jornalista. Então você veja o seguinte, existe aqui hoje no Brasil uma degradação dos costumes. A nossa mocidade, que é uma mocidade sadia, uma mocidade boa, uma mocidade bem informada, esta mocidade deve estar perplexa, pensando que todo político do país é tudo sem vergonha, é tudo bandido, e uma grande maioria é mesmo. Agora, você chegou a ser chamado de corrupto assim, cara a cara por alguém? Quem me chamou, evidentemente, levou processo, porque uma coisa... E perdeu? Olha, a justiça, infelizmente, é muito lenta neste nosso país. E você sabe muito bem que quando tem um processo, a melhor maneira de você impedir que o processo chegue ao fim, quando você pedir as 5 testemunhas, você põe como testemunha João Paulo II, o governador do Amazonas, o senador do Rio Grande do Sul, para você, por carta precatória, conseguir o testemunho desse pessoal todo, o crime já se foi. Então, eu fui, meu caro Jô, por 2 vezes investigado da maneira mais cruel. Uma, quando ganhei a célebre convenção contra o presidente Gádio, o presidente Figueiredo. Eles me fizeram uma devassa completa na minha vida. E eu só tomei posse porque eu era um cara limpo. Fui 4 anos governador, que todas as obras aqui em volta, onde você andar, é do Maluf. Você volta para o Rio de Janeiro, o aeroporto foi construído pelo Maluf com o Ministério da Aeronáutica. Se você vai de ônibus, o terminal rodoviário, que é o maior do mundo, do Tietê, é construído pelo Maluf. Se você vai de estrada pelo Rio de Janeiro, a rodovia dos trabalhadores é do Maluf. Se você quer descer para Santos, a rodovia dos imigrantes é o Maluf. As avenidas marginais, bom, por mais que a gente construiu, quando o governador que me sucedeu, o governador Montoro, fez um decreto ilegal, o decreto da devassa. Então, ele reabriu 500 mil processos que estavam arquivados. E, Jô, eu quero dizer aqui, com toda a minha seriedade, eu quero agradecer ao governador que me substituiu, que me deu o 2º atestado de idoneidade. Nenhum governador deste país teve 2 atestados, um para entrar e um para sair. E mais ainda, quero dizer para você uma coisa muito séria. Eu estou há 20 anos na vida pública. Não tenho uma estação de rádio. Não tenho, não pleiteei, não aceito um canal de televisão. Mas seu advogado tem alguma? Nenhuma. Rádio Capital, etc. Ah, perdão.
o professor Edivaldo Alves da Silva, que em algumas causas é meu advogado, ele tem essas estações há muito tempo, não tem nada a ver com a minha vida pública. Ele é um homem independente, não tem nada a ver com... Ele é tão meu amigo quanto é meu amigo Silvio Santos. Agora, no momento, agora eu vou fazer uma inconfidência, no momento em que se fazia o julgamento da concorrência para se dar os canais de televisão da antiga Tupi, eu prestei meu testemunho como governador a favor do Silvio Santos. Agora, nem por isso eu pedi dele um favor, uma entrevista, uma sociedade, nada. Agora você vê, não tenho televisão, não tenho jornal, não tenho concessão de rádio, não pedi nos momentos que, inclusive, eram dos homens que podia pedir. Pois bem, você vê que político que entrou agora, para votar os 5 anos, tem uma rádio, tem 2 rádios, tem 3 rádios, tem 4 rádios, outros têm televisão, outros têm jornal, tá certo? Então, eu agora mandei um telegrama para o deputado Paz de Andrade, presidente da Câmara, porque eles aprovaram a lei eleitoral, onde eles exigem que os candidatos à presidência que apresentem a sua declaração de bens dos últimos 5 anos. Eu lancei meu protesto porque eu vou apresentar no Tribunal Superior Eleitoral a minha declaração de bens dos últimos 25 anos, desde a primeira declaração que a lei exigiu, desde 63, eu não estava na política, vou entregar a declaração dos últimos 25 anos, para demonstrar de uma maneira muito clara. O Maluf entrou e depois de 25 anos está igualzinho como estava. Agora está cheio de gente que entrou... Está pior, está usando o Vulcabras, piorou, inclusive. E tem gente que entrou com nada e você sabe que é dono de uma fortuna colossal. É esses camaradas que nós vamos pegar, viu, Jô? Esses nós vamos pegar e você não tem nenhuma dúvida. O brasileiro vai começar a acreditar no governo se o Paulo Maluf ganhar a eleição nos primeiros 30 dias. Resolva o problema da dívida externa, resolva o problema da impunidade. Vou dar um choque nesses malandros que estão abusando da paciência do pobre e da paciência do brasileiro. Paulo, obrigado pela sua entrevista. Daqui a pouco a gente volta.